Eu não pretendia falar sobre esse assunto aqui, mas como tem muita gente perguntado, como esse assunto tem impactado os brasileiros nesses últimos dias, então eu resolvi vir aqui falar sobre isso hoje. Uma das razões para não querer falar sobre isso tem a ver com as políticas do YouTube, que têm piorado dia após dia. Eles têm ficado cada vez mais rigorosos com o conteúdo aqui na internet. Tem uma listagem que está circulando agora com o tipo de conteúdo que eles não querem na plataforma. E um desses temas que eles não querem, que eles estão cortando agora, estão desmonetizando, estão perseguindo, é conteúdo político que eles chamam de conflitos políticos. E sabe-se lá o que isso quer dizer. Então, certos assuntos aqui viraram tabus no YouTube. Você viu falar sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, viu falar de nazismo, fascismo, é automaticamente perseguido pelo YouTube. E aqui eles não fazem nenhuma distinção se você é um professor, se você é um historiador, alguém que trabalha de maneira séria com o assunto e vem apresentar algo informativo, consolidado na academia, entre os historiadores, ou se você é um revisionista histórico, se você é alguém que vem defender que nazismo é de esquerda, por exemplo. Eles não fazem essa distinção. Eles põem tudo no mesmo balde. Se você pôr a palavra nazismo, já era. Teu vídeo já era, teu vídeo já corta a monetização, corta a relevância, corta a distribuição. Então você tem agora uma política estúpida do YouTube e que vai favorecer a desinformação, vai favorecer canais de teorias conspiratórias, canais de maluquices, canais revisionistas, porque agora tem o mesmo impacto e esses canais revisionistas têm muito mais seguidores e muito mais alcance do que canais que têm conteúdo sério e relevante. O que aconteceu essa semana? Na segunda-feira, o Exército Brasileiro homenageou um major alemão que lutou no exército nazista e que foi assassinado no Brasil em 68. Ele foi morto por um grupo de guerrilheiros, o Colina. E por que isso tem causado repercussão? Porque, na verdade, né, o que se propagou aí que esse major era um nazista ou que no seu serviço militar defendeu o Hitler. A questão é mais complexa do que parece inicialmente. Eu li vários threads interessantes no Twitter, muita gente analisando isso, historiadores mesmo, pessoas sérias analisando isso. E você tem pessoas que não são tão sérias assim também fazendo análises e algumas análises bastante patéticas, né? Uma das pessoas que analisou esse caso foi o Caio Coppola no Morning Show e foi uma análise ridícula, como a gente vai ver aqui. Eu quero ler alguns trechos aqui. Eu não vou pôr trechos do vídeo, porque assim como falar de certos assuntos, pôr trechos da Jovem Pan, de alguns canais de mídia, se você põe aqui, também desmonetiza o canal, também perde o impacto, tiram os direitos autorais do seu vídeo. Então, para começar, né, foi apresentada a notícia lá e o Caio Coppola falou o seguinte, aqui, olha. Ele fez um preâmbulo apresentando a defesa dele, a tese dele, e ele diz o seguinte. Ele diz que a família dele fugiu do fascismo, né, foi para o Brasil nos anos 30, e por isso que ele se sentia muito à vontade para falar sobre esse assunto. E aqui fica a pergunta, não sei se ele tem realmente informações sobre isso, né, que tipo de perseguição que ocorreu com a família dele, será que eles eram marxistas? Será que eles eram esquerda? Porque se vocês lembrarem bem aqui, um dos maiores expoentes da filosofia marxista, o Antônio Gramsci, italiano, ele foi um dos prisioneiros mais notórios do fascismo italiano. Ele ficou preso lá, na prisão, ele escreveu o Cadernos do Cárcere. São incontáveis notas do Gramsci sobre vários assuntos diferentes, sobre assuntos políticos, sobre filosofia, sobre as esquerdas, sobre sindicalismo. Então, uma grande figura intelectual da esquerda e que foi vítima de perseguição durante o regime fascista. E esse é um autor, o Gramsci, é um autor que o Caio Coppola menciona muito, e certamente ele nunca leu nada do Gramsci. Até onde eu percebi aqui, ele não tem a menor compreensão do que o Gramsci diz. Mas quem sabe a gente possa voltar em breve aqui para falar sobre isso, porque eu já vi uma entrevista na qual ele menciona o Gramsci e é patética. A interpretação dele do Gramsci é ridícula. Então fica a dúvida, será que os antepassados do Caio Coppola eram marxistas, fugindo do fascismo? Fica a questão aí. E por que ele sente a vontade de falar sobre isso? Ele está falando de algo que ocorreu com antepassados dele, que talvez ele nem tenha conhecido. Por que ele sente a vontade de falar sobre isso? Não entendo. Não me dá nenhuma credencial para ele de ter mais autoridade sobre esse assunto, porque um antepassado dele, 80 anos antes, viveu uma experiência. Não é uma boa justificativa. Quem tem legitimidade para falar sobre isso, vou te dar um exemplo aqui, é o Umberto Eco, que era criança quando o fascismo chegou ao poder na Itália, e ele escreveu um artigo muito interessante sobre o fascismo, um artigo sobre o fascismo eterno, que vale a leitura. O Caio Coppola também deveria ler esse artigo do Eco, porque quando você lê esse artigo, e as características que o Eco apresenta sobre o fascismo, é impossível não associar com o bolsonarismo, é impossível não associar com o governo do Bolsonaro, com práticas e retóricas do governo do Bolsonaro. Se ele abomina tanto
o fascismo, se ele abomina tanto essa retórica fascista que perseguiu pessoas e causou um mal tremendo, tanto na Itália quanto na Alemanha e em outros países também fascistas, ele deveria prestar atenção em quem ele está defendendo, porque a retórica do fascismo italiano é muito parecida, de acordo com o Eco, por exemplo, é muito parecida com a retórica do Bolsonaro, do Olavo de Carvalho e de outros influenciadores que o Coppola já defendeu no Morning Show. É muito contraditório alguém ser contra o fascismo e ao mesmo tempo apoiar o Bolsonaro. Aqui não quero dizer que o Bolsonaro seja fascista, não. Eu só quero dizer que a retórica é muito parecida, há elementos muito semelhantes. Quando você lê o livro também do Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, você percebe como essa retórica está presente em diferentes políticos, incluindo no Brasil, incluindo no Bolsonaro. Então, se você abomina o fascismo, você tem que também, por extensão, abominar boa parte da retórica bolsonarista. Isso se você não quiser se contradizer, né? Aí ele prossegue dizendo o seguinte: daí, né, por causa dessa fuga dos parentes dele, né, dos antepassados dele da Itália para o Brasil, daí vem o meu repúdio a regimes totalitários, inclusive a minha inclinação ao conservadorismo, que combateu e venceu o nazifascismo, não apenas no campo bélico, mas no das ideias. Alguém precisa urgentemente ensinar história para Caio Coppola. Não é possível. Essa frase aqui demonstra que ele não tem a menor compreensão da história da Segunda Guerra Mundial, que não leu nada sobre o assunto, que não tem conhecimento do assunto. Vamos explicar um pouquinho o que aconteceu aqui. A derrota do nazismo começa, em grande medida, no fronte oriental, quando Hitler ordena que invada os países da Europa Oriental. Então começa a atacar países ao redor e vão lutar contra a União Soviética. O Exército Vermelho foi responsável por segurar o exército nazista, o exército do Hitler, foi responsável pelas primeiras vitórias decisivas contra o exército de Hitler, e o Exército Vermelho e os soviéticos representam as maiores baixas da Segunda Guerra Mundial. No total, se estima que houve 70 milhões de mortes entre militares e civis durante a Segunda Guerra Mundial, e desses 70 milhões, 7 milhões foram de soviéticos, ou seja, 10% delas. Se não fossem pelos soviéticos, se não fosse pelo Exército Vermelho, se não fosse pela defesa do Stalin da União Soviética, provavelmente o Hitler teria ganhado a guerra e não teria tido a resistência que teve. Isso é história. Isso aqui não sou eu que estou falando, não. Isso aqui é história. Isso aqui você pega um livro de história, pega um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, estude um pouquinho e você vai ver isso aqui. Isso aqui é fato, isso aqui não é interpretação, não. Então, em grande parte, se o Hitler perdeu a guerra depois, isso foi graças aos comunistas. E depois, né, uma vez que houve essas primeiras vitórias e tremendas baixas para o exército do Hitler, milhões de soldados alemães morreram no fronte oriental. Depois disso, temos a invasão da Normandia, quando tropas aliadas, principalmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, invadem a França e tomam a França que estava ocupada pelos nazistas. Então, nesse ponto, você tem o Reino Unido, que tem um primeiro-ministro conservador, que é o Winston Churchill. Então, de fato, aqui há uma parcela de verdade no que o Caio Coppola disse. E você tem as tropas americanas, lideradas pelo presidente Roosevelt, que era um democrata, que, segundo o Caio Coppola, são esquerdistas. Então, se você tem a vitória contra o nazismo e contra o fascismo como um todo, em parte, você tem a responsabilidade dos comunistas, dos soviéticos, da União Soviética, do Stalin, e por outro lado a invasão conjunta do presidente democrata de esquerda, o Roosevelt, e o primeiro-ministro conservador, que é o Winston Churchill. Desses três principais atores nesse campo aí, 2 seriam de esquerda. Então dizer que o nazifascismo foi derrotado pelo conservadorismo, isso além de ser uma tremenda desonestidade histórica, um tremendo revisionismo histórico, absurdo, que não se fia nos fatos, que não se funda na história, isso revela também a tremenda ignorância do Caio Coppola. É burrice, é uma simplificação do passado, justamente para se encaixar na narrativa clássica dele, já recorrente, de que os conservadores são bonzinhos e o resto é mau, a esquerda é má. E esse é um dos muitos momentos nos quais a gente vê que o Caio Coppola não entende nada do que fala. Ele vem lá e fala um absurdo desse, um absurdo histórico. Como eu disse, peguem livros de história, gente, peguem os livros de história e leiam sobre o fronte oriental, leiam quem foi o Roosevelt, o que ele fez nos Estados Unidos, sabe? Sinceramente, é absurdo. E depois, né, ele fala sobre o segundo ponto aqui, a vitória no campo das ideias dos conservadores, né? E isso é totalmente discutível. Se você pegar o mundo pós-Segunda Guerra Mundial e o cenário geopolítico daquela época, o que aconteceu depois, você vê que em grande parte as ideias de esquerda ou de centro-esquerda dominaram o debate político mundial, com raras exceções. Na Europa continental, por exemplo, e mesmo no Reino Unido também, você vê as ideias de esquerda dominando na política, na filosofia, na economia, nas artes, grandes autores de esquerda sendo publicados, grandes pensadores de esquerda. O Keynes, por exemplo, economista que seria de centro-esquerda, né, com uma visão de Estado inchado, de bem-estar social. Então, assim, essas ideias de esquerda como tal, né, social-democracia, ou mesmo comunismo, anarquismo, elas prosperaram
em grande medida, até a queda do Muro de Berlim, quando você vê uma guinada para o neoliberalismo e atualmente, hoje, nesse momento, né, de 2017 em diante, você começa a ver uma ascensão do conservadorismo, entre aspas, né, porque isso é mais extrema-direita, se a gente quiser ser preciso, você vê uma ascensão do conservadorismo à la Caio Coppola. Então ele só olha para o próprio umbigo, ele vê esse momento agora no tempo e espaço, Brasil 2019, e ele acha que o conservadorismo prosperou ao longo do século XX, sendo que está bem longe disso. Se você olhar os grandes escritores, os grandes compositores, os grandes cineastas, os grandes artistas e pensadores do século XX, da segunda metade em diante, a vasta maioria era de esquerda ou de centro-esquerda. A vasta maioria. Se você pegar uma listagem de ganhadores de prêmio Nobel de literatura, você vai ver que muitos deles estavam alinhados com ideais de esquerda. Então dizer que o conservadorismo venceu a guerra bélica e a guerra de ideias contra o nazismo, isso é um equívoco, isso é um reducionismo histórico tremendo e burro, e desleal, e desonesto. Isso é desonestidade total. Isso não se encaixa na história que a gente conhece. Talvez ele tenha acesso a algum livro ali que a gente não conheça, algum livro secreto de histórias paralelas do passado do mundo, mas não se encaixa na versão da história conhecida. E depois ele entra na defesa do Otto Maximilian, e ele diz aqui, né, há indícios de que este homem cometeu crimes de guerra, e ele supõe, né, a presunção de inocência. Então, assim, se não há nenhuma acusação ou alguma condenação contra ele, a gente vai supor que ele era inocente, que ele não cometeu crimes de guerra, que ele não era nazista, que ele não fez nada de mal durante a guerra. E depois ele acrescenta, né, todos os soldados alemães que serviram na Segunda Guerra Mundial eram pessoas ruins. E nesses dois pontos aqui, você até pode dar o benefício da dúvida, você até pode concordar parcialmente com o Caio Coppola. Tem até uma série muito legal alemã chamada Unsere Mütter, Unsere Väter, que no Brasil saiu como Nossas Mães, Nossos Pais, que conta a história de alemães comuns, tanto alemães arianos, né, segundo os nazistas, quanto de um judeu, e como eles viveram a guerra, que seriam os nossos pais e nossas mães, né? Nossas mães e nossos pais, pessoas comuns que estiveram no campo de batalha, como soldados, como enfermeiras. Então, assim, qual foi a relação das pessoas normais, que não eram da cúpula do Partido Nazista, que não eram ligados imediatamente ao Hitler, e como foi a visão das pessoas comuns. Mas aqui a gente tem que abrir um parênteses enorme aqui para analisar esse contexto, né? A gente não pode pensar no período de guerra como a gente pensa no período de paz. O período de guerra, por sua natureza atípica, né? Porque é um período atípico, as normas morais tradicionais elas são postas de lado. Por exemplo, na vida cotidiana normal, no mundo em paz, você não pode matar o outro. Quando você está no tempo de guerra, você deve matar o outro. Você está no campo de batalha, você tem que matar, senão você vai ser morto. Então as regras morais e éticas são suspensas durante aquele período. E isso leva, inevitavelmente, a atrocidades e barbaridades tremendas, que são consideradas como normais no tempo de guerra. Não quer dizer que sejam éticas nem morais, mas em tempos de guerra, pessoas normais como eu ou você são capazes de cometer atrocidades inimagináveis. E depois que a guerra acaba, essas mesmas pessoas são julgadas por esses crimes, por genocídios, por crimes horrendos, hediondos. E o fronte oriental, o fronte da guerra entre a Alemanha e a União Soviética foi particularmente brutal, sabe, houve massacres em massa, os alemães iam em povoados e matavam todo mundo, foram coisas horrorosas, coisas inimagináveis mesmo. E aqui também basta estudar história, basta você ver documentários sobre isso, tem coisas horrorosas, atrocidades tremendas. Então, assim, é muito provável que se esse Otto Maximilian lutou no frente oriental, que ele também participou de barbaridades tremendas e crimes horrendos. É muito provável. É claro que tem a presunção de inocência, a gente não tem garantia disso, a gente não sabe, mas se você estudar a história, você também descobre que a Alemanha carrega um fardo histórico tremendo por causa do nazismo. É uma culpa coletiva que eles carregam. Pode ser injusta, pode ser, sabe, inapropriado, mas o país carrega uma culpa coletiva, isso ainda pesa sobre eles sentem o peso disso ainda, são gerações e gerações de pessoas vivendo sob a sombra do nazismo. É evidente que tinha pessoas na Alemanha nazista que não concordavam com aquilo, que lutaram contra aquilo, que fizeram parte de resistência, que foram presos, torturados e mortos por causa disso, que fugiram, mas tem muita gente também que colaborou, muita gente que colaborou intencionalmente, propositalmente, sabendo dos horrores dos quais estavam participando, e pessoas que colaboraram pela omissão, que sabiam dos horrores e se omitiram porque tiveram medo e assim contribuíram para o horror também. Nesse tipo de situação aqui, você se omitir é contribuir para isso. Ele não precisava cometer atrocidades para ver seus colegas cometendo atrocidades e se silenciar também. Claro que é difícil julgar as pessoas nas situações, né? A gente não tem noção do que é estar no campo de batalha, a gente não tem noção do que é estar num cenário tão horrendo quanto esse, mas tem vários casos de pessoas
que mesmo correndo risco de morte, mesmo correndo risco de serem presos e torturados pelo regime nazista, mesmo assim se opuseram a isso, confrontaram isso e tiveram coragem de enfrentar esse tipo de situação. Então não acho que seja justificativa tentar passar pano para nazista ou para soldado alemão em fronte de batalha onde foram cometidos atrocidades inimagináveis. Depois começa uma discussão entre o Fefito e o Caio Coppola, e o Caio fala o seguinte: para as pessoas não serem binárias. Cara, existe alguém mais binário nesse mundo do que o Caio Coppola? Tudo para ele se resume a esse binarismo. De um lado você tem conservadores, direitistas, que são bons, puros, justos, honestos, e você tem do outro lado a esquerda, que é impura, que é maldosa, que é mal intencionada, que é corrupta, que é maquiavélica. Então ele é um paladino do binarismo. Ele é a pessoa que mais defende o binarismo na rádio. Inclusive, ele só está passando pano para nazista, ele só está defendendo esse Otto Maximilian porque ele foi homenageado durante o governo Bolsonaro, por qual ele passa pano. Se esse mesmo major fosse homenageado durante o governo Lula, você veria o Caio Coppola indignado e associando a esquerda ao nazismo. Não tenha dúvida disso. Ele só está defendendo o major porque é governo Bolsonaro. Se fosse outro governo de esquerda, ele estaria atacando o major. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Você tem uma das pessoas mais binárias da imprensa brasileira atual, uma das mais binárias agora, pedindo para os outros não serem binários e suplicando para os ouvintes do Jovem Pan não serem binários quando se trata de uma homenagem do governo brasileiro, do exército brasileiro, a um soldado do exército nazista, a um soldado do exército do Hitler. Para você ver a gravidade da situação, né? Para você ver como as pessoas estão dispostas a se desdobrar para defender um governo que homenageia um soldado alemão. Só porque ele foi morto por guerrilheiros de esquerda, num binarismo que se tornou característico do governo Bolsonaro. Você tem ou quem está pró-Bolsonaro, ou o resto que é comunista maldito que tem que morrer. Então, assim, o Caio Coppola pedindo para as pessoas não serem binárias é algo para você gargalhar até desmaiar. Porque, sinceramente, ele é o mais binário que existe nessa rádio Jovem Pan. Tão binário que ele vai se desdobrar para defender um soldado do Hitler, que foi homenageado durante o governo Bolsonaro. Passar pano para o governo atingiu um novo patamar agora. Sério, é inacreditável. Então, para resumir aqui, o que você viu é o Caio Coppola, mais uma vez, destilando a sua ignorância histórica, né? Alguém que não entende nada de história da Segunda Guerra Mundial aqui, opinando e acha que tem credibilidade apenas porque a família dele fugiu do fascismo. Segundo ele, né? Segundo o que ele disse. E passando pano para o Bolsonaro e passando pano para o exército brasileiro nesse momento, homenageando o soldado do exército do Hitler. Passando pano para nazista, basicamente. É claro que a realidade é muito mais complexa, é claro que nem todos os alemães eram nazistas, é claro que nem todos os nazistas eram maus também, mas nessa situação em particular, em um momento de guerra, em um momento de atrocidades tremendas, de holocausto, você tende a pensar naturalmente que ali tem pelo menos um pezinho de culpa. Se ele não cometeu atrocidades, ele foi conivente com atrocidades, sem dúvida nenhuma. E naquele momento em particular, a omissão matava tanto quanto o ato. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês viram essa fala do Caio Coppola no Jovem Pan ali, defendendo o nazista, defendendo o soldado de Hitler. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.